Adjuntos, o podcast coletivo. O Fio da Sina. Música e outras histórias. Com Santiago Neto e Quindim. E aí, meu povo, minha pova, tudo bem? Aqui o Fio da Sina com Santiago Neto e Quindim, música e outras histórias. E hoje a gente tem muitas das outras histórias. Com a gente está aqui, para nossa alegria, para o nosso encantamento, nada menos que Marcelo Restori. É isso aí. Beijão para todos. Que legal. Que bacana, Marcelão. Bom, o Marcelo Restori é uma figura que tem sua marca já dentro do teatro, não só do teatro, mas no cinema também, nas atividades de artes cênicas aqui em Porto Alegre já há muito tempo. Um trabalho sólido, um trabalho visivelmente reconhecido e facilmente distinto entre os demais, né? O teu trabalho é um trabalho que causa muita reação, né? Muita reação boa e muita reação má também, infelizmente, né, Marcelão? Conta pra nós, então, como é que começou esse trabalho do Falos? Foi o Falos Esteiro que foi o primeiro, né? É. Conta pra nós aí. Na verdade, eu comecei em 1987 no Pé de Palco, com direção do Júlio Conte, né? Teatro de rua. E em 91, que eu formei o Falos Estercos, né? Uma proposta de buscar uma linguagem, né, própria e buscar um caminho próprio de fazer teatro, né? E talvez a característica das pessoas que estavam ali naquele momento, né, de um certo incômodo com o sistema, a nossa ideia era incomodar mesmo o sistema, né? Era isso. Então a gente, desde o início, a gente ia presos, né, e se tentava nos enquadrar em alguma coisa que fosse nos criminalizar e tal, mas nunca conseguiram, né? Porque a gente estava em nome da arte, mas estava também... A gente dizia que a gente queria ser o vírus do sistema, né? A gente queria abalar e aí a gente causou muita coisa, né? A gente tem uma história que eu me orgulho bastante. A gente incomodou muita gente, sabe? A gente invadiu o consulado americano no Rio de Janeiro. A gente foi o primeiro grupo do Brasil a ir para as favelas no Rio de Janeiro, principalmente em Vigário Geral, né? Foi preso várias vezes aqui por... Tu me contou a história lá, né? A aventura Sim. da porra. Tu diz lá do Rio? É. Sim, do Foram Rio. presos por atentado ou por dor? Por tudo. Por tudo. Por tudo. Por tudo. Na verdade, sempre tentaram nos enquadrar em tudo e nunca conseguiram. A gente ficou 6 anos com a Brigada Militar tentando nos acionar. E a gente foi aos direitos humanos. E eles iam assistir aos espetáculos, então? Eles iam a cavalo e tocavam por cima do mas público. alguns assistiam o espetáculo do Alguns início ao fim. assistiam. Isso é legal, né? Então, sim, não. Mas eles ficavam com os nossos pertences, né? Na época a gente usava como cacetete uns pênis de borracha. E eles viviam levando os nossos pênis para eles. Foram muitos. Muitas vezes levaram os pênis de vocês presos. Adoravam. Foi muito bom alvitre para alguns. E muita gente também, assim, do público tinha um certo receio, né? Sim. De assistir os espetáculos, né? Mas teve o impacto visual também. Eu me lembro, cara, uma vez que era na frente da usina do gasômetro, os caras voando por cima dos carros que passavam, cara. Aquilo ali foi uma coisa... Era fim de ano aquilo? Era o que era? Ou era uma instalação dentro da Bienal? Eu não me lembro, que era uma performance na usina lá. Teve várias, né? Teve várias, assim, Porque essa coisa assim, quando tu vai buscar uma identidade, tu acaba se deparando com outras identidades, sim, né? Aqui eu tô com 2 parceiros de trabalho também, né? O Santiago e o Quindim. E quando nós fomos para o Rio de Janeiro em 99, a gente tinha um trabalho com rapel, num espetáculo.
E no primeiro dia de apresentação, um maluco veio falar comigo e disse assim, olha só, gostei muito da estética de vocês. E vou dizer, eu viajo o mundo, não tem ninguém que avançou tanto quanto vocês nessa linguagem performática, assim. É o mais dramático da linguagem performática que eu já vi no mundo. Só que o rapel de vocês é uma merda. Bah. E disse assim, mas eu posso transformar no melhor do mundo também. Que é fuder. E aí, principalmente, nós ficamos 3 meses lá trabalhando com ele, e aí a gente veio a conhecer um francês, o Stéphane Girard, que é o criador da técnica, e daí nos aperfeiçoou, né? Porque ele queria que a gente fizesse um trabalho juntos. Vocês estavam aonde com ele, fazendo esses 3 meses? Nós estávamos na Fundição Progresso. A gente foi um dos grupos que abriu a Fundição Progresso no Rio. Né? A gente foi daqueles primeiros grupos que ocupou, junto, foi a convite do Perfeito Fortuna, né? Éramos nós, a Intrépida Trupe, os Anônimos, eu não me lembro mais alguns, uma meia dúzia de grupos. O Armazém, que tinha vindo do Paraná também. E aí a gente começou a trabalhar, além da Escola Nacional de Circo, a gente se aperfeiçoar no lance do rapel. E a ideia era que o Stéphane queria que a gente trabalhasse junto, que eu dirigisse um espetáculo para ele. Essas coisas da vida, assim, nós voltamos para Porto Alegre e começamos a atuar aqui e transformar isso na nossa linguagem também. E na época a gente ensaiava quando voltamos, isso é final de 99, início de 2000, 2001, sei lá. Nós estávamos ensaiando no antigo Araújo Viana, quando era público, né? Então a gente tinha acesso a isso. Fazia tudo. Todo ensaio lá. E um dia a gente estava ensaiando e chega um gaiato lá, sendo lá, como é que vocês aprenderam isso? Eu tenho um amigo que faz isso. Eu disse, o cara que nos ensinou é um francês. Ele disse, meu amigo é francês também. Só quem é? O Steph, é o meu amigo, não sei o quê. Cara, você não quer abrir o meu show? Era o Mano Tchau. Caralho. Daí a gente abriu o primeiro show do Mano Tchau assim, porque eles foram lá para ver o lugar e a gente tava ensaiando e ele disse, eu conheço um cara. Então eram essas identidades que iam se encontrando pelo mundo e iam fazendo parcerias, né? Essa coisa que eu falei da invasão do consulado americano, a gente estava no Rio e alguém nos contou uma história de uma escola que foi convidada a ir para os Estados Unidos. Os alunos ganharam, uma escola da periferia, e eles haviam negado um visto para uma criança negra. E aí nós já estávamos fazendo algumas coisas lá que a gente fazia algumas performances, né? E um pessoal nos convidou, vamos fazer. E a gente foi e invadiu o consulado. E aí já era ali onde a gente começou a trabalhar também com a nudez em espaço público. Não total ainda, mas era a bunda dos guris que ia pra rua. Pra rua. E aí a gente foi pra frente e na Rua México, no Rio, a gente parou o trânsito. Daí veio a Globo ao vivo, veio o jornal, não sei o quê, todo mundo ao vivo, porque a gente tava parando o trânsito. Mas nessas ações... A Rua México, naquele dia, se transformou em México Gostoso. Rua México Gostoso e os gritos de bunda de fora. É isso aí. E nesse dia, só que a gente aprendeu algumas estratégias, porque lá o policial, ele é um policial contratado pelo governo americano. E o cara veio pra mim e disse assim, olha só... Dentro da embaixada, né? Dentro da embaixada, ali na calçada. Aí o cara disse assim, se vocês pararem o trânsito aqui, vocês vão preso. Só tô avisando. Então nós saímos da rua e usamos uma malandragem, chamamos já aquele público que estava com a gente pra rua. Aí o público invadiu. Aí ele veio pra mim, tu é um filho da puta, né? Aí, usou contra mim, né, o negócio, né? Aí eu disse, tu me ensinou que eu não podia, eu trouxe o público. E o público veio com a gente e invadiu a rua. E aí deu um caos no Rio de Janeiro. E aí tinha a questão da nudez, que ele veio assim, esse rapaz com a bunda, se ele não botar umas calças, eu vou levar ele preso agora. Uma folhinha, pelo menos. E aí a gente descobriu que tinha uma lei que se tu tá nu e vai ser preso, mas tu põe a roupa, tu não vai preso. Então a gente usou isso sempre como estratégia. Tira e põe. E a gente ficou nesse tira e põe. Né? Que legal, velho. Que legal, né? A esperteza da galera, né? Eu conheci um tempo, nos anos 70, quando teve um curso o Aderbal Freire Júnior fez aqui no Teatro Arena para vários diretores, né? Daqui, eu acabei participando, né? Do curso, né? O Aderbal eu já conhecia através do enteado dele, né? E nesse curso estava um cara chamado Kairos de Assis, que participava de uma coisa no Rio que chamava Strike, que eram os caras que diziam poemas e tiravam a roupa e saíam pelado, correndo lá no Rio de Janeiro por um bom tempo, né? Sim. O Kairos, eu não sei se ainda é vivo ou ainda está no Rio. Eu não conheci mas o Kairos, mas conheci um pessoal que fazia pioneiro na poesia, na literatura,
Com performance. Em performance, justamente. E Marcelo, o lance do rapel ainda está presente agora no Teatro Crueldade? Sim. Sim. Estão fazendo. A gente está renovando, né? Porque a gente não é mais guri, assim. Quando a gente começou, na verdade, não começou com o rapel. A gente começou naqueles espetáculos que a gente queria. Como a gente ia muito pra rua e lidar com o imaginário da população, a gente começou a ver que a gente precisava alcançar também a verticalidade da cidade, né? Ameaçar o concreto da cidade. Tu sempre me falava essa história, né, cara, de quando que a gente trabalhou junto várias vezes, mas tu sempre me disse isso, né, cara, que tu estar na rua, sem um telhado, sem um equipamento físico, né, é um desafio enorme. Exatamente. Né? Sempre foi afim disso aí mesmo, né? E era isso, porque, assim, as pessoas na rua, elas não estão condicionadas a ver um espetáculo. Elas estão lá pelo fluxo passando delas. Nós somos uma coisa que atrapalha. Então a gente tem que se investir de uma autoridade para poder ser forte, para que ela pare e queira ver a gente. Caralho. Então toda esses princípios eram os princípios do grupo que foram nos levando ao trabalho. Até que o rapel veio a somar esse tipo de provocação. E o rapel veio em 98, quando inclusive nasce o Frederico. Quando a gente começa lá na usina a fazer um espetáculo chamado O Clã Destino. O Clã Destino, sim. Que ali a gente começou a trabalhar antes do rapel. Ali começou o rapel ainda ali era muito trabalho que a gente treinou com militares e pessoas de rapel. E depois aperfeiçoou no Rio. Bombeiros, né? Isso aí. E quando o cara nos conheceu no Rio, disse, não, vamos levar para um outro nível esse rapel. Mas ali a gente fazia uma coisa que tinha a ver muito com o nosso espírito, assim, porque a gente arriscava a vida caminhando no parapeito da usina, dos telhados. E tem uma história de uma vez que eu encontrei um amigo que é ator, que mora em Viamão, e ele disse assim... E nós vimos no ônibus conversando, e ele disse assim, e eu disse assim, porque a gente primeiro começou a trabalhar o medo. E daí ele disse assim, como assim vocês sentem medo? Vocês pra mim são super-heróis. Fora. Eu disse, não, cara, nada a ver. Tu te lembra aquelas fotos que a gente foi tirar no telhado do hospício? Exatamente. Eu tenho vertigem de altura, cara, é uma coisa muito séria. A vertigem que eu tenho é uma coisa que dá calafrio nos meus calcanhares, bicho. E não precisa ser eu que esteja pendurado em qualquer coisa. Então, se eu vejo uma pessoa pendurada ou numa sacada, me dá um calafrio nos calcanhares. E nós te botamos no telhado. Me colocaram lá no telhado, tiraram um monte de foto ainda. Eita! O Fábio, que é o maior especialista de rapel, tinha muito medo. Eu me lembro disso, do Fabinho me falar, eu também tinha medo, papapá, esquece, né, abstrai. Tu supera. É muito foda. Eu não sei, tem alguma coisa assim, porque pra nós, naquele momento, em 98, a gente chegou a uma coisa assim, aí vem aquilo que nós estávamos falando antes aqui. Fazer arte é foda. Ainda mais para quem vem de uma origem pobre, é quase uma ofensa tu fazer arte. Né? A gente se sentia assim enquanto falos, assim, tipo, jogava na nossa cara, isso aqui não é para vocês. Então a gente tava arriscando as nossas vidas em ser artistas. Sim. Né? Então, arriscar a vida real já estava arriscado. Já estava certo. Arriscado. Claro. E a gente queria buscar caminhos que, assim, nesse espetáculo, ele trabalhava sobre a vertigem. E, claro, eu tinha duas alas no Falos. Eu tinha uma ala de pessoas que realmente cuidavam, assim, tinham medo e tal. Se eu falasse com essa ala, a ideia ia para voto e acabava. E eu tinha uma ala porra louca. Então eu chegava para essa ala porra louca e disse, olha, eu tive uma ideia, porque nesse espetáculo foi bem assim. Nós podemos causar uma vertigem real no público, que é essas alturas aqui. Porque se a gente cair, as pessoas vão ficar com o coração aqui. Só que pra gente fazer isso, a gente tem que chegar antes, ensaiar e trabalhar essa técnica aqui. Eu não sei se lembra, lá no parapeito tinha uns triângulos que tu tinha que subir. Formato de triângulo. O que a gente fez? As primeiras vezes a gente se reunia e sentava lá, tremia. Né? Nos cantos, né? Nos cantos, treinava, na reta. No segundo momento a gente se levantava, caminhava. Daqui a pouco a gente começava a acelerar um pouco, daqui a pouco a gente estava correndo. E quando a gente estava nessa situação, a gente foi pros triângulos. E aí, quando a gente começou a dominar, pular por não sei o que, a gente disse, tá aí é a força. Aí a gente apresentou pro grupo. Meu Deus. Tá aqui. E daí disse, vocês são loucos, não sei o que. Não, cara, olha só. É a vertigem que a gente queria propiciar no público. Tá aqui. E aí era uma cena que a gente começava todo mundo, em tudo que é lado do telhado, andar naquilo que saiu no Jornal da Globo. Os caras vieram filmar porque a gente... Era isso que eu tava me referindo naquele começo lá da nossa entrevista aqui. Foi esse troço aí que eu vi. Fiquei impressionado. E aí a gente foi pro Festival de Grupos em São Paulo, no Sesc Pompeia.
E lá, para refazer isso, essa vertigem, era mais alto e mais perigoso. Porque só havia um prédio, que era o prédio dos esportes, que tu andava numa passarela de um pro outro. Só que não dentro da passarela. Tu usava na mureta. Usava a mureta. Que era do tamanho de um tijolo. E aí só aqueles três, nós três que estávamos dispostos, os outros se tiver medo não vai. E a gente fez assim, foi interessante, porque assim, festival de teatro, tu vai pra fora, os paulistas olham pra ti e já ficam te olhando tipo assim, que merda. Sabe, no olho. Quando a gente fez isso, a gente parou a quadra do Sesc Pompeia. Nossa. Porque todo mundo ficou assim, aqueles caras vão cair, quem são aqueles malucos, entende? E esse era o espírito do grupo, que a gente chegava e desafiava, e aí até essas pessoas que torciam a cara ficavam com o coração batendo, e nós dissemos, agora nós atropelamos ele. E assim, o Falos tinha muito esse espírito, assim, porque não era um grupo aceito na cidade, né? Que nem tu falou, tinham divergências até pelo nome, né? Tinham pessoas que desqualificavam pelo nome, não viam o sentido filosófico que a gente via. E viam só o lado da sacanagem do nome do Falos. Teve muitas dificuldades. A própria Zero Hora no início proibiu de publicar o nome Falos Esteiro. Né? Mas a gente se institucionalizou de uma maneira que a gente atropelou e saiu anos da capa da Zero Hora Falos Esteiro, uma coisa que era proibida antes. E era essa força que a gente tentava impor no nosso trabalho, no diálogo com a cidade. Que massa, né, velho? Que massa. Cara, vocês não estão mais, né, lá no hospício, né? Já terminou faz tempo, né? O hospício a gente foi expulso na porrada, né? No governo Sartori, né? O Frederico ainda estava na época que agora cineasta, filmando um monte de prêmio. Tá mandando ver, né? Tá. Frederiquinho, Eu me lembro da estreia dele, né? Lá na Guarda da Praia, né? No dia que ele estreou. No rapel, de cabeça pra baixo. No lá. rapel, né? Bem, tinha 8 anos. 8 anos, né? Mas ele foi criado vendo aquilo, e eu acho que era o pátio querendo, né, fazer, querendo fazer parte daquilo. Exatamente. A gente fez uma imersão lá com vocês, cara. Foi pro hospício. Que pra nós foi, assim, inesquecível, entendeu? Que foi aquele show que a gente fez. E o Frederico tava junto, cara. E ali, um show inesquecível. Inesquecível, também. Cara. Que era maravilhoso. Todo show marcado, o palco andava, se movimentava, era lindo pra caramba. A bateria começava num lado, aí o teclado aqui, a guitarra aqui, não sei o quê. E a gente ia trocando. Marcelo, nunca me esqueço que tu me ensinou a parar na frente do público com o pé direito na frente e o olho assassino. O olho assassino. Isso é uma coisa fantástica. E o Frederico foi com a gente. E aí a gente foi, cara, estrear em Montevidéu, na sala Zita Rossa. E a gente fez a viagem junto contigo, o Fabinho e o Frederico. E os gringos ficaram impressionados. Né? E coisa mais linda. E massa, assim, porque o Frederico era um gurizão que tava ali com a gente, cara. E aí, cara, isso foi em 2015 ou 16? Por aí. 15, 2015. E em 16 eu já tava na Bahia, né, cara? E quando eu voltei, mano, vocês dois foram os primeiros caras, os primeiros amigos que eu encontrei. Olha só que coincidência. O Quindim, quando eu cheguei em Porto Alegre, liguei pra ele, a gente se encontrou na feirinha do Bonfim, ali, orgânica. E tu naquela reunião, cara. Que quando eu entrei naquela reunião, Juca Ferreira, não sei o quê. E aí tu levantou, veio e me deu aquele abraço, cara. Eu digo, cara, voltei pra casa. E aí depois, quando eu olho, tá o Frederico lá, cara. Eu digo, caralho. Aí levantei, assim, a gente se abraçou. Eu nem sabia que tu tava. Quando eu vi, eu disse, não acredito, Santiago. Susto, eu me lembro da cara de susto, que legal, né? Cara, assim, ó, uma coisa fantástica. Mas aquele período ali no hospício foi muito louco aquilo, né? Perdão da redundância. Sim, mas teve os filmes e as apresentações. Não, e as companhias dos meninos, tudo, né? O Marquinhos Castilho tava com o grupo dele. Tinha vários grupos, porque assim, o hospício surge em 2001, quando, assim, o Falo sempre se desafiava em coisas novas, né? E aí, nesse mesmo festival de grupos em São Paulo, alguém disse assim, grupo é legal, mas pena que não dá pra fazer monólogo. Quando alguém dizia assim, não dá pra fazer, eu sempre dizia, tem alguma coisa aí que dá pra fazer, quando diz não tem. E aí eu disse assim, cara, nós somos 9, na época éramos 9, sai 9 monólogos. 9 monólogos. Sabe, dá pra fazer. Certa, né? Mas não, eu propus uma coisa diferente pro grupo naquele ano. Eu propus assim, cara, vamos nos dividir em unidades, a partir do desejo de vocês, e cada um criar um espetáculo, seja de trio, de dupla ou um solo e tal. E o Cebola e o Fabinho, que foram os que mais se aprofundaram na linguagem do rapel. Do rapel, né? Queriam fazer um espetáculo sobre rapel.
né? E no rapel a gente testou várias coisas, porque assim, o rapel tem já uma grande eloquência forte, né? É muito fácil tu fazer um super-herói no rapel. No rapel, né? E aí a gente não queria fazer isso, a gente queria fazer o contrário. E aí a gente chegou no tema da loucura. Bah. E aí foi quando a gente disse assim, cara, na época ninguém conhecia o São Pedro. São Pedro era maldito. Era um maldito, não era um aberto. Era um lugar completamente marginalizado. Exatamente. E também era pesado. Era Marcelo? pesado. O clima era pesado. Eu passei a noite lá com vocês, lá, né? Fazendo também, aquele levava filme todo mundo. lá. Foda, né, cara? Tinha parceiro de filmes, vários. Nossa. Aquelas macas, aquelas salas assim, cheias de equipamento. Tinha alguns lugares foda, que eu fui explorar e e as tinha senzalas, energia né, cara? forte. Tinha senzalas embaixo ali, meu. Ainda tem, aquele equipamento ainda tá lá. E explorar não tô fazendo de nada madrugada, com... né? No escuro. Não, sério que tinham vários projetos, não fizeram nada. Nada. Com os espaços, era só pra expulsar. Só pra tirar a galera, meu. Foi assim, ó. Foi uma tramóia bem covarde, assim, porque eles usaram os bombeiros, né? Dizendo que não tinha PPCI no espaço, né? Bah. Mas não tinha PPCI, não tem PPCI em no centro administrativo. Em todo o hospício. Não tem, então tu tem que fechar todo. Tem que fechar tudo. E assim, o espetáculo que ia estrear era no pátio, não era dentro, entende? Era armação exatamente para tirar. Foi violento, quebraram o iPod do Frederico. Bah, velho. Eu queria desmontar o cara, daí todo mundo me segurou e disse, olha, senão nós vamos perder. Naquele momento achávamos que ainda podíamos brigar, eu tive que sair de lá, ir na delegacia, porque eu disse, se não ficar aqui... eu vou bater nesse cara. Enfim, foi uma armação covarde e disseram que usaram essa questão do PPCI, sendo que os grupos tinham um projeto, né, arquitetônico para ir captar e fazer. Faltava aquela última parte da sessão, que era o governador assinar. Quem fez todo o processo foi o governo Tarso. Só que, como no início era... A Secretaria de Saúde estava estava na mão do PDT. O PDT, naquele momento, enganou os grupos, fingiu que queria fazer. Em 3 anos, enrolou. Só pôde se fazer a sessão quando trocou a secretaria e veio eu não me lembro no primeiro nome, mas a Fagundes, que era do PT, ela assumiu a Secretaria de Saúde. E ela assinou com a CIS Brasil a cedência. Então, era um processo todo jurídico que ia para a Secretaria de Saúde, Secretaria de Cultura e Secretaria de Recursos Humanos, que administrava. Bom, todo esse processo foi feito. Daí tinha 2 últimos processos que terminou o mandato, né? E ficou para o governo Sartori. E aí eu tinha instruído o SATED, porque uma das partes era técnica, que era passar pela CAGE. E isso ainda foi no governo Sartori. E o SATED, o Fábio, era o presidente na época, foi junto lá, explicou para a CAGE aprovou. Faltava só a assinatura do Sartori. do governador. E aí foi estranho, porque a gente estava negociando com a Secretaria de Cultura do governo Sartori, que era o Vitor Hugo, o secretário. Inclusive, conseguimos também uma reunião com o secretário de Saúde. Havia se prontificado a passar para o Vitor Hugo e para o Vitor Hugo passar, e enfim, estava tudo acertado. Estava tudo certo. Só que ele enganou, inclusive, o secretário de Cultura, né? Na época, assim. E aí armaram essa. Quando nós vimos, foi lá com a polícia, bombeiro, PPCI, não sei o quê, violentamente. Que loucura, né? E foi isso. E disseram que tinha um projeto e queriam aplicar e que em 2 anos aquilo lá ia mudar. Tá lá, largado, né? Que droga, né? Que coisa, né, velho? Mas são essas coisas políticas que defendem interesses corporativos, que estão por trás, né? imobiliário. Um monte de coisa, né, essa nojeira desse sistema que a parte da política está a serviço disso. Entende? E claro que um grupo de cultura, arte, teatro, quase anarquista, entende? E iria incomodar. É muito foda, né, cara? É isso. Sabe, cara, assim, até tocando já nessas questões, assim, né, desse histórico todo que tem, né, cara, de luta, de batalha e de amor pela arte. A gente está fazendo hoje o primeiro programa do ano de 2024, né? Então a gente... Tu é o contemplado. Tu é o e tu és o contemplado. Vocês são muito amigos. Eu queria que tu fizesse pra mim, cara, primeiro assim, uma certa retrospectivazinha desse último ano, que foi para o setor cultural, né, para nós, um ano bem marcante, né, de reorganização, de muita batalha. E o que tu espera para esse ano agora que tá começando de 2024? Como é que o que tu enxerga aí, Marcelo?
Eu não estou muito otimista, né? Porque eu acho que o estrago foi feito, vai levar muitos anos para reerguer o que se arrebentou, tá? Sim. A arte saiu muito... O artista saiu muito machucado desse processo, né? Muito criminalizado. A gente é tratado como vagabundo pela sociedade, né? Mama nas tetas, essas coisas. Isso aí prejudicou muito a gente. Eu vejo que o orçamento ainda é muito pouco perto da demanda do que a gente precisa para levantar e que vai demorar tempo para levantar isso, entende? Sim. Eu vejo nesses últimos contemplados, eu vejo muita gente com muita história fora da contemplação, porque não tem dinheiro para todo mundo. Esse ano, para levantar o trabalho, a gente foi difícil montar elenco, porque muita gente abandonou a carreira. Ou estava carreira e tendo um trabalho convencional e não tinha tempo para trabalhar. As políticas estaduais e do estado, aliás, e do município não contempla, né? O FAC, que era o que chegava aos artistas, foi para as prefeituras e foi diminuído nessa... É inacreditável. A gente conversou bastante sobre... No dia que a Margarete Menezes esteve aqui, a gente ficou conversando blá, 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 bastante, né, sobre isso, né? Aproveitando que a gente se encontrou, né? E realmente tem que existir outras formas de tratar essa questão de políticas culturais e artísticas, porque tu não pode ficar só pelos projetos do governo. A gente tem que atrair o empresariado, a gente tem que tratar a arte e a cultura como um bom negócio para todo mundo e não como uma santinha no altar, como eles querem, né? Que seja feito, né? Tu sabe que teve uma coisa dentro desse processo, assim, né? Porque para mim foi uma não foi uma surpresa, para mim foi uma confirmação de uma coisa que eu achei que ia acontecer, e aconteceu, que é o setor cultural, do modo geral, em toda a sua amplitude, fez toda a batalha pelas verbas, Lei Aldir Blanc, Lei Paulo Gustavo e tal, papapá, e aí o dinheiro foi cair na mão de gestores municipais, que em muitos casos, né, não se mexeram e depois ficaram com o chicote na mão, né, para escolher, né, então aquele primeiro momento foi um momento assim, que eu já fiquei, decepcionado, que eu digo, cara, o mundo é assim. E agora, com a prorrogação. A prorrogação é uma coisa inacreditável, né, cara? Porque, tipo, todo mundo queria a prorrogação, o que aconteceu? Os caras se jogaram nas cordas, agora só vão pagar a perder de vista, né? Em alguns casos, alguns municípios, os fazedores de cultura daquele lugar só vão ver algum tipo de auxílio emergencial ou de programa emergencial no meio do ano que vem e tal. Isso é uma coisa, uma catástrofe. Tipo, junta, né, aquela coisa da dificuldade ou a precariedade da gestão com a entrega do recurso todo que nós batalhamos para devolver para nós, e daí a gente vai entrar dentro de um sistema que é excludente, né? Eu acho sinceramente que o FAC do Rio Grande do Sul foi uma pena, entendeu? Os caras fizeram um regime de exclusão total, né? Premiar tipo 10 com 150 mil, por que não premiar 150 com 10? Entendeu? Começa por aí. É brincadeira, né, cara? Essa visão aí. Tem alguns lugares, bicho, como o município de Viamão, que eu fiquei impressionado. Em Viamão, os caras estão pedindo tudo que é tipo de negativa, tudo que é cartão de CNPJ, tudo lá, pra te dar 5 mil e tu ainda tem que devolver um projeto, cara. É inacreditável. Assim, o FAC, eu acho que houve uma deturpação do FAC, tá? Eu acho que houve uma falta de entendimento de como nasceu o FAC. Sim, que o FAC era uma reivindicação de artistas há muito tempo que queriam algo similar ao que era o Fundo Pro Arte no município, que também eu estava me referindo agora a Paulo Gustavo, né, estadual, né? Não o FAC. O FAC também, né, cara? Mas é que assim, mas aí tu vê a Paulo Gustavo. Eu vou falar mal de um amigo, né? Mas eu tenho que falar, porque infelizmente ele tomou um rumo que eu não gosto. O FAC, ou o jeito dessa gestão fazer cultura, ou fazer a política financeira, econômica do setor, ela segue o mesmo padrão, mesmo na Paulo Gustavo. E ela virou uma punheta de tecnocratas.
Porque elas provam, assim, eu já disse num outro debate há um tempo, que eu disse assim, tu pega o gráfico e eles vão dizer, nunca houve essa aplicação na cultura no Estado. Nunca. Sim, mas nunca houve uma aplicação conforme a demanda. Yeah. Então, qualquer aplicação a mais é fora. Gente, a gente é trouxa, né? A gente não sabe de economia, a gente não sabe que existe inflação, que aquilo já não vale aquilo que valia antes, entende? Somos puros, a gente quer fazer a coisa acontecer de alguma forma. Né? E aí eu acho que há um contraditório muito grande, porque tu vê os gestores dizendo, nunca se aplicou tanto em cultura como agora. E aí do outro lado tu vê, nunca se viu tanto artista passando necessidade como agora. Tem algo estranho no meio do caminho. É um abismo. Tem um abismo, claro. É isso. E aí tu vê que tem um erro dessa política que não dialoga com a realidade. E aí no município é a mesma coisa. O FUNPROARTE, que durante algum tempo na nossa geração a gente sustentava o nosso trabalho porque não havia um FAC, né? Dificilmente um ou outro conseguia uma verba de um edital nacional, federal, a gente sobrevivia de FUNPROARTE, que chegou a ser 2% do orçamento do município. Agora é uma merreca. E demora para pagar. É sempre enrolado e loucura, os critérios são questionáveis, tanto de Estado quanto do município. Daí tu diz assim, cara, tu dedicou uma vida para te aperfeiçoar nisso, tu passou fome para te aperfeiçoar nisso que tu faz, para ter uma dignidade de trabalho. E aí tu tem que passar por isso, por uns avaliadores que tu, sabe? Foda, né? Então, por isso, eu não vejo que a gente vai mudar muito em relação a isso, porque a gestão ainda está na mão desses tecnocratas, a gestão está... Então a mudança passa por isso aí. Passa por isso aí. Nós temos que focar nisso, né? Na visão, tu sabe... que é uma visão que favorece o mercado, entre aspas, porque não é um mercado. Não existe esse mercado. Não existe. Existem alguns grandes produtores que se beneficiam disso. E eles continuam cada vez mais beneficiados. Para nós é um mercadinho de beira de estrada. Exatamente, é isso. Tu sabe que eu acho que passa muito pela organização e pela ajuda, né? Um dá a mão pro outro, sabe? Exato. Aquela coisa. Eu acho que esse momento, assim, pra gente, pra mim foi um aprendizado, assim, agora, né? Esse último edital aí de multilinguagens, porque eu fiz isso, né? Eu liguei pro Quindim, liguei pro Alemão Ronaldo, liguei para um monte de amigos e tal. Eu falei, cara, vamos se dar a mão, eu ajudo e tal, Fiz portfólio e tal, ajudei. Sabe, porque tem que colocar, eu acho que para enfrentar essas coisas, essas barreiras, a gente tem que ter uma consciência fraterna, entendeu? De um ajudar o outro, porque é dessa forma que as coisas andam. É uma consciência de classe, mais que isso. É mais, né, cara? Porque assim, ó, tipo, é uma consciência, eu acho até de qual é o significado da tua trajetória aqui, saca? Como é que tu pode ajudar? Cara, como é que tu pode melhorar a história, né? Eu tive uma experiência transcendente antes do isolamento social. A gente voltou e veio o isolamento, tá? Eu e a minha família fomos convidados pelo Antônio Bispo para ir para o aniversário de 70 anos dele, no Piauí, no quilombo do Saco Curtume, né? Que eles administram lá no Piauí. Bom, quando a gente chegou lá, muita gente do país todo foi ver o aniversário, foi visitar o bispo, né? Porque respeita muito ele. Não existe hotel lá. Lá é um quilombo. A gente foi abrigado nas casas das pessoas, sabe? Eu e minha família ficamos na casa do bispo, mais um outro casal ficou na casa do bispo, outro ficou na mãe do bispo, e assim foi, do vizinho e tal. Cara, tinha café da manhã, almoço, lanche da tarde e janta para todo mundo. Tá, e como é que eles sobreviviam com isso? Porque eram pessoas pobres. Tá? Cada um planta uma coisa organizadamente e faz uma cozinha comunitária. Eles perfuraram um veio de água que é um piscinão que eles chamam de caldeirão, no meio da caatinga, né? Que ficam as crianças, os adultos, todo mundo ali se divertindo ali, põe uma música, toma um trago, vão tomar um banho. A gente conheceu uma criança que ficou brincando com a minha filha e ele tinha uma história fantasiosa, que ele morava em 2 lugares. E nós fomos curiosos, porque ficamos amigos, se afeiçoamos pela criança, perguntar qual era a verdadeira história da criança. E aí a gente descobriu um fato muito mais bonito do que a gente esperava. Aí uma das mulheres da comunidade nos contou o seguinte: na comunidade eles são todos pobres, eles não têm como sozinho adotar uma criança. Então, quando alguma criança é abandonada lá... a comunidade... Uma pessoa, uma mulher, um homem, adota. Mas quem cuida é a comunidade. Então, as mulheres que são mais... são anciãs,
Elas dão café para as crianças, elas põem eles no ônibus para ir para a escola, recebem ele, até a pessoa que volta do trabalho, que é aquilo. E não existe pessoa na rua. O bispo morreu esse ano, Dia 3 infelizmente. de dezembro, Dia 3 de E dezembro. o bispo falava uma coisa assim, e a gente constatou que não era só verbo, porque tinha ação nisso. Ele dizia assim, ele questionava São Paulo, que tem tantos mil população, como é que eles deixavam um irmão na rua sem ter um ajuda, que ele dizia assim, lá na minha comunidade a gente chega junto. Não tem ninguém. Não tem. Aí eu disse, Karine, olha só, nós somos por uma sociedade pobre que eles plantam várias coisas, eles criam bodes e galinhas, que é a comida para ficar autossuficiente por não ter grana. Todos comem, as crianças não ficam na rua. Nós temos uma cidade mais rica que a Porto Alegre, é uma vergonha, tá? Todas as nossas crianças, os amigos na rua, entendeu? E cada vez mais. É isso. Nós temos um sistema capitalista que está atropelando, desumanizando as pessoas, acabando com o planeta, e é isso que a arte está lutando contra, no fundo. Exatamente. É muito poderoso o que vem. E aí tu vem alguns gestores que vêm com essa visão da economia criativa, que defende essa economia que acaba com o planeta, que acaba com o humanismo. É claro que nós somos a contracorrente disso. E a gente paga um preço muito alto por isso. Mas também uma satisfação muito maior, né, cara? Quando a gente consegue realizar e realmente ver que conseguiu alguma resposta em relação a isso. A gente não adianta, né? O cara tem que resistir, né? E continuar. Marcelo, a gente está, então, iniciando um novo ano. Eu quero te dizer que, mais uma vez, é uma honra enorme ser teu amigo, é uma baita de uma honra e alegria te ter entre nós, ter essa proximidade que a gente tem, que vai pelos nossos filhos, vai pela nossa história artística, vai pelo nosso lado profissional, né? É um privilégio enorme, cara. A gente está contigo aqui hoje. O privilégio é meu, porque eu só estou rodeado de amigos aqui. Isso significa todas as coisas mais positivas possível, que é a superação, né? Que é a resistência. É isso aí. Eu espero que esteja errado e esse ano vire. Eu acho que a nossa parte a gente tem que fazer, sabe? A nossa parte nós temos que fazer, que é estar junto, né? A gente entender onde é que o outro falta ali, que eu posso ajudar, e onde é que está me faltando, e eu tenho que ter certeza de que eu tenho amigos que podem também ajudar nesse ponto, tá? Galera, foi um programa muito especial esse de hoje, né? O primeiro episódio de 2024. A gente teve essa satisfação desgraçada, como diz o Quindim, de ter aqui entre nós o Marcelo Restori. Marcelão, muito obrigado por tu estar com a gente aqui. Muito obrigado por aceitar o convite. Estamos adjuntos. Estamos sempre adjuntos. Sempre. E você acabou de ouvir mais uma edição do O Fio da Sina, música e outras histórias, com Santiago Neto e Quindim, dessa vez com Marcelo Restori com a gente. Muito obrigado e um abraço para todo mundo que está nos ouvindo. Eu que agradeço. Valeu, Marcelão. Você ouviu O Fio da Sina. Música e outras histórias. Com Santiago Neto e Quindim. Adjuntos, a gente pode mais.